Bora pra cima? Crianças são apenas espelho e reflexo dos pais. Mas antes disso, façam boas afirmações. Eu sou próspero, eu sou rico, eu posso, eu consigo. Pergunte para o universo: quais são os milagres que você tem para mim hoje que eu não estou vendo, que eu não estou ouvindo, que eu não estou atento? E bora pra cima! As crianças são apenas reflexo, espelho dos pais. Aqui eu tô falando da questão alimentar e do que os filhos vão fazer quando se tornarem adultos. Se o adulto de casa ele tem um paladar infantil, o que é um paladar infantil? São aqueles adultos que preferem consumir, por exemplo, muito doce, bombom. Na casa tem aquele bombonier, gosta de consumir miojo, gosta de consumir bolacha, aqueles biscoitos recheados. Esse adulto ele tem um paladar infantil e isso se torna um problema. Problema é modo de dizer, porque é lógico, cada um toma a decisão que quer perante a sua vida. Eu tô falando aqui do aspecto de saúde, aspecto de obesidade. Então, quando se tem uma criança dentro de casa e o adulto tem esse comportamento com a alimentação e o paladar infantil, é muito óbvio que a criança copie esse adulto e consuma esse tipo de alimento igual o adulto de casa. Se for pai e mãe, isso intensifica, essa força ganha ainda mais força. E aí essa criança ela pode se tornar um diabético com 11 anos de idade. É fato, existem estudos que relatam e mostram que existem crianças que são diabéticos com 11 anos de idade. Na minha época, eu tô com 43 anos de idade, não se ouvia falar de crianças com diabetes. Você não tinha criança de 11 anos de idade com diabetes. Hoje, você vai na escola, você pode procurar, que você vai ter lá pelo menos uns 5% das crianças que estudam entre 9, 10, 11 anos com diabetes. Por conta do que? Má alimentação. A única coisa que gera diabetes tipo 2 nas pessoas é má alimentação. E as pessoas elas não se dão conta disso. Então quando uma criança vê um adulto consumindo miojo, consumindo pizza, consumindo bolacha, consumindo aquele biscoito recheado, doce todos os dias, aqueles doces industrializados, a criança, por confiar no adulto, que normalmente é pai ou mãe que faz isso, quando a criança vê aquele adulto consumir esses alimentos industrializados, que é de paladar infantil, elas copiam. Você sabe que na criação da criança, eu vim aprender isso com o meu terapeuta e com o passar dos anos, a criança, ela não faz aquilo que o adulto manda. Então, por exemplo, se você tem um adulto, um pai que é fumante, muito provavelmente essa criança se torne um adulto que fuma. Porque ela vê o comportamento do pai, a criança copia o comportamento, a criança ela não ouve o que o pai corrige. Por exemplo, o pai fuma e fala assim: não fume que faz mal. Ah, mas meu pai fuma, quando se torna adulto, ela vai fumar. A alimentação é a mesma coisa. O adulto fala: ó, não coma besteira porque faz mal. Pode ter problema de pedra no rim, pode ter problema de diabetes, pressão alta, problema cardíaco. O adulto sabe disso, fala e informa dentro de casa, mas ele não para de consumir isso. O que acontece? Essa criança se torna um adulto que tem os mesmos vícios que os seus pais tinham. Ela copia. A criança é só reflexo do pai e da mãe. A criança não muda. Eu tô falando aqui da alimentação e má alimentação, mas isso serve para tudo dentro de casa. Se você quer que o seu filho seja um bom leitor, que ele leia, que ele pegue a Bíblia, que ele pegue um livro para ler, que ele passe horas e horas no livro, observe se você faz isso. Se você não faz isso, se você faz totalmente o contrário, você fica na televisão assistindo filmes, passa horas assistindo séries e não tem problema nenhum nisso. Você pode ficar, a gente tem que ter um momento. Mas se você só faz isso, chega e cobra o seu filho e fala assim: olha, você não pegou no caderno para estudar, olha, você não pegou o livro na biblioteca da escola para você ler, olha, trouxe o livro da biblioteca e não leu. Ele tá fazendo o quê? Copiando quem?
o adulto de casa. Então isso se estende principalmente na alimentação. Se você não agrega uma boa alimentação na sua casa, se você é um adulto que não vai à academia, não estimula o seu filho a fazer atividade física, se você não sai fazer uma caminhada, se você não fala da importância de atividade física, se você não faz uma arte marcial, um jiu-jitsu, um karatê, uma dança, se você não estimula, não adianta querer você estimular o seu filho, porque ele só vai ser cópia daquilo que você faz. É ação. Se você não fizer, essa criança não vai fazer. Há pouco eu postei um vídeo aí de uma mãe fazendo o café da manhã do seu bebê de 1 ano. E ela usa, eu acho que é donuts, com doce de leite. É uma delícia, eu também acho. Só que você dá isso para uma criança de 1 ano, você já está fazendo com que o paladar dela seja infantil para o resto da vida. Porque o açúcar é gostoso, e o açúcar, existem estudos que mostram que ele é mais viciante do que a cocaína. Fizeram um teste com camundongos e eles colocaram lá cocaína, fizeram por um bom tempo, um bom período, cocaína e açúcar. Eles deram essas duas drogas para os ratinhos. Ao eles colocarem ao mesmo tempo a cocaína e o açúcar, adivinha na onde que os ratos foram primeiro? No açúcar, porque ele vicia mais do que a cocaína. Inacreditável. Então quando você tem uma criança de 1 ano e você faz a papinha, prepara, bate os legumes no liquidificador, amassa, eu não tenho muita noção disso, não sei nem se é assim que faz, mas eu imagino que seja. Ao invés de comprar ele industrializado, ou ao invés de você dar um doce para a criança, ou o leite com muito açúcar, leite com achocolatado e muito açúcar, quando você, desde criança, desde bebê, introduz a boa alimentação com legumes amassados, aí depois ele cozido, mais durinho e tal, essa criança, ela vai tendo um paladar mais seleto, mais seletivo. E com certeza essa criança, quando chegar à idade dos seus 4, 5, 6, 9, 10 anos, e ela não souber do gosto do açúcar ou consumir muito pouco, para ela tanto faz se não tiver açúcar. E ela vai optar por boas escolhas, porque o pai e a mãe mostraram para ela boas escolhas. Isso vai interferir na saúde, na longevidade desse indivíduo. E a gente sabe que o diabetes hoje, além do tipo 2, existe o Alzheimer. Eu sempre estou falando aqui, o Alzheimer é o diabetes tipo 3. Se você consome muito açúcar, se você consome muita farinha branca, esteja atento. Já existem estudos científicos que comprovam que o Alzheimer, ele é por conta do consumo altíssimo de açúcar e farinha branca. Imagina só se você pega uma criança com 1 ano de idade, você já introduz o açúcar na vida dela, e aí ela se torna um adulto que é viciada em açúcar, você já sabe onde é que vai dar. Então a boa alimentação, ela tem que começar de berço, e começa por onde? Pelo bom exemplo do pai e da mãe. Se você quer que o seu filho seja ativo, que ele vá brincar de pega-pega, que ele vá para academia quando tiver mais velho, que ele possa ter independência de fazer as coisas sozinho, autonomia, faça você isso. Faça você, porque o seu filho, ele vai copiar você e ele é espelho, ele é o seu reflexo. O seu filho não obedece aquilo que você fala, ele obedece aquilo que você faz. Sou o Giga Wizard, eu só voo com águias, eu só voo com aves da mesma plumagem. Então vem comigo e bora pra cima!